queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal da Casa Real Incaica, Taoantinsuiana. Eu sou Dom Carlos e vocês estão no programa O Avatar do Reino do Sol. Slava-se, viva a Revolução! Esse é seu programa O Avatar do Reino do Sol. Tema: a libertação do Donetsk é iminente. Pessoal, atualmente temos sido informados que as tropas russas, principalmente através da atuação da VDV, as divisões aerotransportadas da Federação Russa, portanto os paraquedistas estão avançando em algumas frentes. As tropas russas já avançaram até mesmo mais de 45 quilômetros, tomando diversas vilas, vilarejos e pequenas cidades. Fomos comunicados da grande vitória, principalmente em Velika Novozilka, que é uma cidade média que tinha mais de 60 mil habitantes e é um entroncamento ferroviário que a partir dali abrirá caminho para, enfim, a conquista de Sloviansk e a minha querida, amada Kramatorsk. Libertação de Kramatorsk é iminente depois de 3 anos de ocupação por parte das tropas da NATO que lá estão. Kramatorsk, eu mesmo vi presencialmente, é o bastião da NATO, né? Com diversos oficiais e técnicos da NATO, canadenses, britânicos, estadunidenses que estão ali alocados. Anteriormente eles estavam alocados no hotel Kramatorsk, um hotel que eu conheço muito bem, já lá estive. Porém, nosso pessoal passou a loque da concentração desses oficiais lá no hotel Kramatorsk e no sul 27 mandou todos eles pelos ares, de maneira que foram neutralizados oficiais de alto rango da NATO e a libertação de Velika Novozilka abre caminho para a libertação de Kramatorsk e também Sloviansk, onde temos casa, onde temos o apartamento com todas as minhas coisas, apartamento esse que fomos bombardeados pela Grã-Bretanha com mísseis Storm Shadow, quase perdi a vida, minha esposa quase perdeu a vida e, enfim, poderemos voltar para a nossa amada Sloviansk, a nossa amada Kramatorsk, liberta dos nazistas, para vivermos a nossa vida feliz debaixo da soberania da grande mãe Rússia. Slava-se. Então, a Ucrânia tem recuado nessa zona do Donbás porque se vê completamente cercada pelas tropas russas. Nós temos conhecimento de várias operações em que as tropas ucranianas foram completamente eliminadas, massacradas, e os recrutadores da TCC estão tendo que levar pessoas até com 65 anos para o fronte de batalha, à força, porque o povo ucraniano já não acredita na vitória, já não está tão otimista como no primeiro ano e no segundo ano, e está muito insatisfeito com o impostor presidente Vladimir Zelensky e toda a cúpula
mafiosa do seu governo. E há muitas discussões lá na Rada, parlamento ucraniano, que já questionam a legitimidade do Vladimir Zelensky, devido a ele não ter permitido novas eleições e tem barrado todo o intento, toda a iniciativa da Rada de convocar eleições, porque é um pequeno ditador que se agarrou à cadeira presidencial e também para salvar a própria pele, porque ele sabe que ao capitular e ao ser capturado, seja para onde ele for, ele enfrentará o Tribunal da Justiça Russa, que fatalmente o condenará pelos diversos crimes de guerra, os diversos crimes contra a humanidade que foram feitos contra os povos de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson, os povos do Donbás desde 2014, e ele e o senhor Poroshenko serão julgados e fatalmente condenados. Então, agarrando-se à cadeira presidencial, ele vê uma maneira de escapar à justiça, porém a justiça chegará a todos eles e a todos os seus mercenários estrangeiros, brasileiros, portugueses, espanhóis, britânicos, estadunidenses, canadianos, israelitas, coreanos, todos os mercenários colombianos, argentinos, todos os mercenários da suposta Legião Internacional da Ucrânia também serão alcançados com o peso da justiça e pagarão pelos seus crimes, pelas violações, pelos massacres, pelos assassinatos, as execuções extrajudiciais, porque mesmo que porventura aleguem que apenas abateram tropas russas, militares russos, conforme nós temos verificado as confissões aí nos podcasts, alguns mercenários brasileiros confessando que mataram 200 russos em 45 minutos, mataram soldados russos. Tudo isso é objeto de catalogação, esse é objeto de descodificação dessas informações, dessas confissões que serão usadas em tribunal. Portanto, vocês, ao afirmarem tais coisas, essas palavras são consideradas verídicas, são consideradas confissões e serão levadas perante um tribunal do júri para o devido processo legal e a devida condenação. Então, nós temos alertado que os estrangeiros que estão assinando contrato e combatendo contra as tropas russas não estão abrangidos pelas leis que regem a guerra, as leis de Haia, as leis internacionais a qual a Rússia e as demais potências são signatárias. O contrato que vocês assinam não tem valor jurídico algum, porque o governo de Kiev é um governo golpista que assumiu o controle da Ucrânia através de um golpe de Estado contra o nosso presidente Igor Yanukovych. Portanto, não existe legalidade nesses contratos. Vocês são tecnicamente, juridicamente terroristas, vocês são guerrilheiros e ao abaterem soldados russos, isso se chama assassinato, isso se chama homicídio, e a justiça russa alcançará a todos vocês, e a Rússia não descansará até alcançar a todos. A Rússia poderá até mesmo
capturá-los aonde quer que vocês estejam, no Brasil, na Argentina, na América do Norte, na Europa, para levá-los para a República Popular do Donetsk ou para Moscou, para um julgamento e possíveis condenações, assim como o fez o Estado de Israel, capturando militares nazistas pelo mundo todo, no Brasil, na Argentina, na Europa, e foram julgados e condenados. A Rússia fará o mesmo com todos vocês. Então, nada justifica o que vocês fizeram, porque, como eu disse, vocês não são militares regulares do exército ucraniano. Vocês foram usados como bucha de canhão, foram usados, estão sendo usados, e como vocês não são do exército regular e os contratos não têm poder jurídico nenhum, a Rússia não tem interesse em troca de prisioneiros, nem ao menos a rendição de nenhum de vocês. Ou é neutralização ou é capturação para o devido processo legal, julgamento e condenação. Portanto, os recrutadores da TCC já não encontram mais homens disponíveis. Existe aí milhares de ucranianos que conseguiram de alguma forma fugir da Ucrânia. Aqui mesmo em Portugal, vez ou outra, eu vejo jovens ucranianos em carros com matrícula ucraniana. Isso é um indício de corrupção nas fronteiras, e eles conseguiram escapar à guerra. Eu acho muito bem que eles tenham escapado, porque eles sabem muito bem que essa é uma guerra injusta, a qual não é correto eles pegarem armas para lutar contra a Rússia, que está no seu direito de autodefesa contra a NATO e as manipulações da organização criminosa que governa em Kiev. Tomamos conhecimento que algumas brigadas ucranianas tiveram baixas, tiveram perdas de mais de 70%, principalmente na região do Donbás e na região ali de Donetsk, que está sendo pouco a pouco conquistada, e em breve, no dia da vitória, quem sabe teremos a nossa República Popular do Donetsk de volta, liberta do inimigo e dos nazistas. Slava-se. Há relatos de reuniões secretas entre os oficiais russos com os oficiais ucranianos, possivelmente ponderando a capitulação e ignoração total do senhor Zelensky como autoridade, como comandante em chefe das tropas ucranianas. Então, possivelmente, a qualquer momento, poderemos ser surpreendidos com um levante militar contra o senhor Vladimir Zelensky, porque nem o exército o respeita mais, assim como a população. Portanto, os propagandistas atlanticistas, os propagandistas da NATO estão tendo que engolir os argumentos que diziam que a Ucrânia estava avançando, que quando a Ucrânia recebesse os carros de combate Abrams, Leopard, ela iria virar a guerra, que quando a Ucrânia recebesse os F-16, os mísseis Storm Shadow, os atacanos, ela iria virar a guerra. E o que nós estamos vendo é a Ucrânia avançando para trás. Portanto, eu gostaria de prestar a minha continência às divisões aerotransportadas, principalmente a 11ª Divisão VDV, a 31ª, o 45º Unidade Spetsnaz, pela defesa de Kherson, Valente, a qual já tombaram mais de 900 heróis
Eu assisti recentemente um podcast de um sargento da Legião de Mercenários, né? A Legião Internacional da Ucrânia. Esse sargento é brasileiro, ele trabalha nas Forças de Segurança de São Paulo. Ele é de família parcialmente russa e parcialmente ucraniana e se alistou lá na Legião. E ele estava a confraternizar nesse podcast com muitas risadas, com muita algazarra, o que é desrespeitoso para com os mortos russos. Ele, por exemplo, diz que em uma ocasião de combate em 45 minutos ele abateu 8 soldados russos, né, com um tiro de RPG, e que ao todo foi confirmado que ele conseguiu abater 200 soldados russos. Esse mercenário, no meu modo de ver, ele deveria ser considerado um soldado regular da Rússia, né? Ou melhor, da Ucrânia, por ele ser ucraniano, né? Filho de ucranianos, neto de ucranianos. Ele tem todo o direito de entrar no exército ucraniano e lutar contra os russos. Não vejo problema nenhum nisso. A única crítica que eu faço é a algazarra, as brincadeiras e a gozação que é feita quando se fala nos inimigos mortos. Agora, os outros brasileiros que não têm ascendência ucraniana ou russa são considerados terroristas, né? São considerados mercenários e serão devidamente julgados e condenados por assassinato, por homicídio de soldados russos. Prensa atlanticista que sempre dizia que a Rússia invadiu a Ucrânia sem provocação, nós podemos rir da cara desses jornalistas, desses repórteres, desses editores, porque quem mais provocou a Rússia foi justamente a NATO, foi justamente a Ucrânia, sempre em reuniões para adesão na NATO, sempre com manifestações de entrar para a NATO, recuperar os territórios de Donetsk, Luhansk, Crimeia. Então, se isso não é provocação, eu não sei mais o que é, né? Então a Rússia tinha que realmente tomar uma ação de força, e isso foi feito no 24 de fevereiro de 2022. Agora nós temos assistido aí as mesmas mídias aqui do Ocidente, as mídias ocidentais atlanticistas da União Europeia, divulgando que o senhor Zelensky nem foi consultado para a capitulação que está sendo negociada entre o presidente Donald Trump dos Estados Unidos da América e o senhor presidente Vladimir Putin da Federação da Rússia. Ele nem foi consultado e apenas uma ligação de 20 minutos de Donald Trump para comunicá-lo das decisões dos grandes. E para finalizar, a pérola, para finalizar a cereja do bolo, o senhor Donald Trump comunicou o senhor Vladimir Zelensky que requererá mais de 500 milhões de dólares concedidos à Ucrânia, portanto, quererá que a Ucrânia pague por toda ajuda militar, toda ajuda em dinheiro, em armas, que os Estados Unidos forneceu para eles depois serem derrotados no campo de batalha e capitularem. Então, os Estados Unidos, além de dar a razão à Federação da Rússia, dando os territórios com os russos étnicos a viver, libertos da tirania de Kiev,
ainda a Ucrânia terá que devolver o dinheiro, terá que pagar os Estados Unidos. Os Estados Unidos pediu que o pagamento seja feito naquilo que eles mais cobiçam na Ucrânia, as suas terras raras, riquíssimas em lítio, em urânio e outros minérios essenciais para a indústria de alta tecnologia do século XXI. A Ucrânia saiu completamente destruída e derrotada por ter sido arrogante e não aceitar os acordos de Minsk de 2014 e os acordos de Istambul de 2022. Slava России. Viva a Revolução!